meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Eu sou Ernesto Breze, apresentador do Digicast Papo de Limpeza, o podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Convido vocês a conhecer a Abralimp através do nosso site www.abralimp.org.br. Desde 1986, nós trabalhamos em prol da limpeza profissional. Além do Digicast, temos outro canal de comunicação para você saber o que acontece no mercado de limpeza profissional, que é a revista IG Plus. Lá você pode encontrar todas as matérias aí referentes ao setor. www.revistaigplus.com.br. Para você que quer aprender um pouco mais sobre o mercado de limpeza profissional, a Fundação Uniabralimp traz diversos cursos e treinamentos presenciais e online. Nossa agenda completa está no site www.uniabralimp.org.br. Nesta edição, nós trouxemos dois especialistas para falar sobre higienização, desacarização de estofados, aliado à excelência em vendas. Tenho à minha esquerda Leandro Sena, ele é instrutor de treinamento na Fundação Uniabralimp, né? Aqui, ó, pessoal, adquira a nossa caneca da Uniabralimp. E do Senac São Paulo. Apresentador de um programa Foco em Limpeza no SBT, especialista em higienização e desacarização de estofados há mais de 10 anos. Presidente da Abraige, empresário, CEO e fundador da Escola Nacional de Limpeza, CEO da International Cleaning Institute em Orlando, palestrante e autor dos livros Oportunidades do Setor de Higienização de Estofados e Oportunidades Brilhantes em Momentos Difíceis. Eu tenho que ler porque o currículo é extenso. Seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, Ernesto, estar presente aqui no Digicast, aqui podendo compartilhar com todos os ouvintes. Vamos ter bons papos, não? Com certeza, então, muita coisa boa. Então tá bom. Do meu lado direito eu tenho o Paulo Maba, ele é fundador e estrategista de vendas da Imper, Estéticas em Estofados e suas franquias. Paulo também une a sua experiência há mais de 15 anos no mercado, a prática dos serviços, né, e sua informação como coach para desenvolver scripts persuasivos. Eu vou perguntar essa para vocês logo em seguida, de vendas de serviços. Mentor e especialistas nessa área, possui diversos treinamentos de vendas, gestão e marketing para empresas de higienização e permeabilização de estofados. Paulo, depois desse currículo monstruoso aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ernesto. Obrigado pelo convite. E vai ser um prazer aí trocar uma ideia com vocês e também com os nossos espectadores. Vocês já tiveram juntos, né? Várias recentemente, vezes. né? Várias vezes. Como é que foi a experiência na IGEXPO sobre a higienização e desacarização de estofados, aliado a toda essa excelência em vendas, que é o nosso tema de hoje, né? Dá para vocês compartilhar essa experiência lá da feira com a gente? Olha, tenho certeza, né, Paulo? Foi algo maravilhoso, espetacular, ainda mais para dentro do nosso mercado que vem crescendo a cada dia. E estar juntamente com o Paulo, que é um maior estrategista do nosso mercado hoje, que consegue compartilhar o conhecimento, juntamente, o que eu costumo dizer, não adianta só saber fazer se você não souber vender. Como não adianta só vender e não souber fazer, né? É isso mesmo. E na IGEXPO a gente conseguiu unir esses dois mundos, né? Trazendo o que há de mais moderno na parte de higienização e desacarização de estofados e unindo também essa parte de estratégia em vendas. E aí quando a gente une esses dois grandes pilares, que é a execução perfeita com uma estratégia de vendas perfeita, aí sim a gente tem grandes profissionais no mercado, capacitados tecnicamente e capacitados também na área de vendas para fazer tudo acontecer da melhor forma possível. No seu currículo, que eu acabei de relatar aqui, você desenvolve scripts persuasivos de venda de serviços. Isso. Explica para o nosso ouvinte como é desenvolver esses scripts. Legal. Quando a gente fala em persuasão, a gente fala em fazer com que o outro tome uma ação que seja bom para ele e não bom para o vendedor. A verdadeira persuasão é essa. É quando eu falo com um cliente
eu entendo o que ele está buscando, entendo a necessidade dele e eu ofereço algo que seja extremamente relevante para a realidade dele, não para a minha realidade como vendedor. Eu sou apenas um consultor, onde eu vou entender o que ele está buscando e entregar algo personalizado. Então, a persuasão faz com que ela é uma faca de dois gumes, né? Eu posso usar ela para o lado negativo, para empurrar uma venda, ou eu posso usar ela para o lado extremamente positivo, que é persuadir no sentido de mostrar para essa pessoa que aquilo que eu estou oferecendo é algo que vai fazer muita diferença na vida dela. Então, essa é a verdadeira persuasão que a gente utiliza e a gente ensina nos nossos treinamentos também, né? Então, fazer scripts persuasivos para serviço é justamente isso. Por exemplo, quando eu vou fazer um atendimento com um cliente que ele busca um serviço, né? Uma das primeiras perguntas que a gente faz é: por qual motivo específico você está buscando por essa limpeza no seu estofado, no seu colchão, no seu tapete? Para eu oferecer algo e ser persuasivo, eu preciso entender da realidade desse cliente. Senão eu estou sendo simplesmente um empurrador empurrando algo que talvez não faça sentido para esse cliente. Então, voltando, né, para ser persuasivo, eu preciso entender o que o outro está buscando. E eu só consigo ser persuasivo quando eu faço perguntas e não quando eu dou respostas. A resposta é o cliente que vai me dar. E para ele me dar uma resposta, eu preciso fazer uma pergunta. Então, a persuasão começa já por aqui. Entender o que é relevante na vida e na rotina desse cliente para depois apresentar algo que seja personalizado para a rotina dele. Quando você fala em contato, né, com o primeiro cliente, você tem que definir um público-alvo, né? Certamente. Isso faz parte da persuasão, identificar esse público-alvo, não? Com certeza, porque eu preciso entender a fundo quais são os comportamentos desse cliente, né? Então, no caso de limpeza, por exemplo, a Imper é uma empresa que ela está posicionada no mercado para atender a classe social AB+. Ou seja, são pessoas que já têm estofados de um certo padrão, né? Que eles são mais elevados. Existe um investimento nesse sofá, nesse tapete, nessa decoração, que é um investimento mais elevado. Então, os hábitos de consumo, a maneira que essa pessoa procura por um serviço é muito diferente de um público, por exemplo, classe C e D. Não existe certo e errado, existe posicionamento. É a mesma coisa se eu comprar uma cozinha no Magazine Luiza, né? E eu mandar fazer uma cozinha sob medida numa marcenaria. As duas são cozinhas, só que são para públicos completamente diferentes. E para eu atender um, atender outro, eu preciso entender os hábitos de consumo e o comportamento desse consumidor, né? Então, para eu ser persuasivo, certamente eu preciso entender o que eles estão buscando. Aí eu consigo atingir a veia. Legal. Leandro, com a pandemia, a gente não pode deixar de falar de pandemia, né? Sim. Que ainda a pandemia chamou mais atenção para lavagem de estofados e carpetes? Né? Olha, ao pico da pandemia, quando se iniciou toda essa situação no mundo, né? O mercado de estofado ele teve um crescimento de 40% da sua procura e demanda. Então, com isso, as pessoas começaram a ter um olhar muito mais criterioso na contratação desse serviço e entender o que elas estão buscando, né? Porque hoje, geralmente, dentro do mercado, a gente se vê muitos profissionais que vão entrando dentro do setor e o cara comprava lá só uma extratora, um litro de produto ou até detergente mesmo, e ia para o mercado começar a executar, sem entender o que estava sendo feito. Com a pandemia foi muito claro, sim, precisa entender todos os processos. As pessoas começaram a ter um cuidado maior com o pulmão, respiração e todos esses pontos que a gente sabe que hoje tem sido posso dizer que em destaque hoje dentro do nosso mercado. E aí nasce também, aí um pouquinho antes da pandemia, onde já dentro do mercado a gente já trazia o conceito sobre a desacarização, que são fezes do ácaro, né? O ácaro ele defeca 200 vezes seu peso e as fezes ao secar viram uma poeira que fica pairando no ar. E com isso consequentemente a pessoa acaba respirando ou se acaba se depositando nos estofados, porque depende da pele, o resíduo, né? O ácaro em si, nós podemos dizer que ele não nos faz mal diretamente, mas indiretamente. E os clientes começaram a entender assim: eu estou higienizando, eu estou removendo isso também. E aí vem um outro ponto, porque uma extratora puxa 7 centímetros e dali para baixo, quem estava limpando? Então começava a entender que o mercado precisava sim atentar-se mais aos conhecimentos, às informações, para conseguir, podemos dizer que lidar
com a pandemia tendo resultado, né? O mercado de limpeza cresceu diante da pandemia. Então hoje, quando a gente percebe alguns profissionais dizer que não conseguiram lucrar ou faturar, né, ou aproveitar as oportunidades, por isso nós lançamos até o livro ali um pouquinho, acredito que vamos falar sobre oportunidades brilhantes em momentos difíceis, porque de fato só quem tinha conhecimento e estava preparado conseguiu alcançar resultados. Os protocolos foram mudados, não? Olha, a gente fala que os protocolos foram alterados. A gente pode dizer que... Nós podemos dizer que adaptados, né? Eles se tornaram mais refinados, né? O cliente ele tem que entender, tem que saber cada processo. São 11 etapas hoje para você executar um procedimento numa limpeza, desde o processo que seja na UV, a desacarização, a água ozonizada, né? O processo da secagem, que é fundamental, porque é uma questão de saúde, ciência também. É um estofado, quando ele fica úmido, a cada 20 minutos acontece o processo de multiplicação de bactéria, por um processo chamado cisciparidade, né? Ou a parte da bipartição. Então, isso acaba ocorrendo, o cliente começou a entender, eu vou mandar limpar o estofado, vou ficar 8 horas sem poder sentar nele. Na pandemia eu não podia sair de casa. Então, a gente fala que sim, os profissionais que sempre buscaram o conhecimento, estando à frente, com a informação, eles não perderam as oportunidades, porque as pessoas estavam mais centralizadas em casa, tendo todo o cuidado e muito mais. Além do cuidado agora dentro do mercado com a parte infantil, né? Nós temos um dos grandes maiores pneumologistas do Brasil, que é o seu Carlos Villa, e também juntamente conosco aí, porque a gente entra no ponto da criança, né? A gente sabe que ultimamente as crises alérgicas têm atingido o maior número de pessoas, né? E a criança, os médicos, desde o obstetra, desde o pediatra, o alergista, o otorrinologista, eles têm começado a olhar com atenção para esse nicho, né? Hoje nós temos um grupo de médicos onde nós fazemos estudos sobre isso, né? Eu mesmo recentemente aprovado em medicina, então a gente sempre está buscando, né? Sempre está indo mais além para oferecer saúde, não é só uma limpeza, mas vai além disso daí. E as pessoas precisam entender e se conscientizar, porque uma criança, ela na sua fase pequena, quando ela nasce, o último órgão a se formar é o pulmão. E o que ela está respirando? E as famosas ites, isso? As famosas ites, porque ela acaba aderindo, respirando tudo aquilo do ambiente. Aí nós vemos com outro fator que já está comprovado no mercado, que são o quê? A parte ali dos microplásticos, né? Então os microparticulados que estão no ar, as pessoas estão respirando isso e acabam tendo problemas ali muito sérios ali. Outro estudo também da própria ali OMS, que é um dos estudos em um dos pontos que também ocorre a questão do autismo, é pela falta da qualidade do ar. Então, isso que a mãe passa ali a sua gestação toda sem perceber, inalando um ar que não está sendo um ar de qualidade, um ambiente às vezes não está cuidado, porque muitas das vezes as pessoas acham que o ar externo é pior do que o ar interno, e ao contrário, o ar interno é muito pior do que o ar externo. Porque o externo, querendo ou não, podemos dizer que sempre está renovando, mas internamente as pessoas estão o quê? Respirando aquilo ali. Quando chega o inverno e fecha o ambiente, ela está respirando as fezes do ácaro ali. O Paulo, o Leandro falou muito agora sobre treinamento, né? Você pode contar um pouquinho para os nossos ouvintes aí como é que é esse treinamento avançado que você conduz aí no seu dia a dia, não? Claro, com certeza. É o seguinte, a gente tem uma série de treinamentos, né? Desses treinamentos que são para quem está iniciando no mercado, né? Como o Leandro falou agora há pouco. Comprou a extratora, comprou o produto, fez um treinamento com o Leandro, começou a entrar no mercado, temos um treinamento específico para essas pessoas também. E para aquela empresa que já está galgando mais tempo, né? 1 ano, 2 anos, às vezes 5, 10 anos, existem sim aí treinamentos que são bem avançados, que dizem respeito não somente à questão de script de venda, mas toda uma questão de posicionamento de marca, de processos de vendas, de parte de gestão de pessoas, parte financeira. Então, como uma empresa, né, como um todo. E a gente pega os mais de 15 anos de experiência que a gente tem nesse segmento e a gente consegue montar um material que é bem personalizado e entregar para os alunos, né, que são empresários também desse segmento, né? A nossa maior especialidade é em vendas e marketing, tá? Por que isso? Porque eu iniciei nesse mercado em 2006.
Okay. Então faz um bom tempo. Mas eu comecei nesse mercado somente fazendo a parte da impermeabilização. A gente começou a colocar o serviço de limpeza no nosso portfólio em 2014. E em 2015, eu percebi que estava tendo uma grande dificuldade em ter fechamentos de vendas. Coisa que até então era muito simples, muito fácil. Por quê? Porque era nós e mais uma outra pessoa numa cidade de 300, 400 mil habitantes. Né? Se a gente for somar a macro-região, 500 mil de habitantes, você imagina, né? 2 pessoas fazendo um serviço desse em 500 mil habitantes, é um mercado inexplorado, um mercadão, exatamente. E aí, quando começou, ali 2015, a ter mais fluxo de outras pessoas, outras empresas entrando no mercado, eu senti uma dificuldade em ter fechamento, o negócio começou a ficar um pouco mais travado. E aí eu pensei o seguinte, de alguma forma a gente precisa aqui se diferenciar. E foi ali que a gente começou então a estudar muito e aplicar muito os conceitos de marketing e vendas, né? Os dois atrelados ao mesmo patamar. E aí eu percebi uma diferença gigantesca. Tá? Nessa parte de fechamentos. Por quê? Porque daí entrou o que a gente falou agora há pouco. É um posicionamento de marca, é entender para quem que a gente está vendendo, entender o que esse cliente está buscando, entender quais são os critérios que fazem ele adquirir o serviço, né? Então, tudo isso dentro de um pacote, nós começamos a criar um processo de vendas muito forte de prestação de serviços, ok? E aí, através disso, a gente viu que, esse é o caminho, né? Atrelado, obviamente, a uma entrega e um serviço de muita qualidade, né? Então, quando a gente junta essas duas coisas, a gente realmente tem uma empresa que ela é sólida e ela vai crescendo ano após o ano aí. Muito legal. Tá. Leandro, como é que são as demandas nos ambientes corporativos? Olha, hoje nós podemos dizer que o ambiente corporativo tem procurado muito mais, até pelo cuidado da volta das pessoas, né? E até o cuidado maior tanto da limpeza, da higienização, da qualidade do ar e o processo da limpeza de carpete, né? Ou as cadeiras. Essa demanda ultimamente tem aumentado também com esse retorno, né? Com essa volta. O profissional que faz o ambiente doméstico, entre aspas, né? É o mesmo que faz o ambiente... Sim, ele consegue estar preparado, né? Para ele poder atender o público residencial ou corporativo. Lembrando que hoje muitas empresas destinam muito mais a sua persona ali para o público que corporativo e umas para a parte residência. Mas temos sim as que conseguem unir esses dois mercados e conseguir fazer um bom trabalho. Lembrando que são públicos diferentes, uma estratégia diferente, script diferente também, né, Paulo? São coisas bem posso dizer que tem posso dizer que as suas particularidades. Então não adianta você, né, querer usar o mesmo script, às vezes num público residencial, que você atende mais as mulheres, pessoas ali com a parte corporativa. Quem é mais exigente? Olha, eu posso dizer que para mim, na minha opinião, é a parte da residência, né? Da casa. Até tem um negócio muito interessante que a gente percebe na prática, que é o seguinte: a gente pode atender, por exemplo, um condomínio, né? Condomínio residencial. E aí a gente fala com o síndico. Qual que é o serviço? Vamos higienizar as cadeiras do salão de festa. O que ele está buscando ali? Ele busca ao extremo o melhor custo-benefício. Então ali, quando você vai negociar com alguém, um síndico, né, para um salão de festa, enfim, você vai ter que ter custo-benefício. Não necessariamente é o menor preço, tá? Mas é o maior custo-benefício. Ou seja, o melhor preço para o máximo de benefício. Quando a gente vai, assim, para o apartamento do síndico, que daí a gente está lidando dentro da casa dele, aí você já percebe uma mudança de comportamento que aqui não importa muito o preço, eu quero a melhor qualidade. Entende? Então eu já cansei de ouvir por exemplo, síndicos falar o seguinte: olha, se fosse para meu apartamento, eu pegaria esse pacote mais completo aqui. Mas como é aqui pro prédio, né, dessa questão do salão de festa, a gente vai optar por um plano um pouco mais econômico, entende? Então ali já começa uma mudança. Então você tem que entender, é para quem? Para o síndico, para o salão de festa, para o condomínio, eu tenho uma abordagem e eu tenho um tipo de plano e de pacotes. Para dentro da casa dele, ele já tem um nível de exigência muito maior. Então eu ofereço outras situações, né? Ambos buscam qualidade, mas aí é equiparar ali custo-benefício. E um detalhe também, Ernesto, nessa questão complementando, muitas empresas hoje no nosso mercado
elas às vezes prestam um bom serviço, tem um bom maquinário, né? Tem uma boa logomarca, um marketing ali, mas não tem essa parte principal, a cereja do bolo, que é conseguir identificar da forma que o Maba consegue expor muito claramente ao público que eu estou atuando, ao que eu estou fazendo, porque aí a história já é outra, né? Eu consigo ser mais efetivo, né? Eu vendo mais, né? Sem ser invasivo, né? Então a pessoa percebe, às vezes dali você fechou aquela parte ali, mas o síndico já quer fazer na casa dele, só que ele já deixou claro que ele quer uma qualidade maior e não um preço, porque ele vai utilizar daquilo ali. Da área comum, ele fala, vamos deixar um negócio bom, né? Mas desde que a saúde todo mundo esteja em ordem, mas não vou investir tanto nesse espaço, mas nas outras oportunidades. Exatamente. E isso é o que você chama de venda fechada ou não? Na verdade, o venda fechada é um dos nossos treinamentos, né? Então a gente tem, por exemplo, venda fechada, a venda perfeita, tem a magia das vendas, tem vários treinamentos que a gente personalizou, né, para o nosso segmento. O que eu considero como algo perfeito, né, na questão de vendas? Quando eu consigo entregar algo que realmente é relevante para o meu cliente. Quando ele veio buscar algo, né? E a minha consultora de vendas, ou enfim, o nosso processo de vendas, ele foi feito praticamente sob medida para esse cliente, entende? A gente vem de um contexto de vendas que, se a gente perguntar para qualquer pessoa, o que você acha de um vendedor? A maioria já, né? Depende, tem uns que são meio chatos, uns que são meio arrogantes, outros que são meio invasivos, né? Por quê? Porque a gente veio inserido de uma cultura que é a cultura do empurrômetro. Eu tenho isso aqui e vai empurrando goela abaixo até conseguir vender. Só que existe um negócio chamado venda consultiva, que é muito mais poderoso que isso. Que é realmente eu entender a necessidade desse cliente e oferecer algo que se encaixa na rotina dele. Então, é muito diferente de eu oferecer por oferecer, né? E oferecer algo que realmente faz uma diferença na vida dele. Por exemplo, vamos voltar ao assunto do apartamento ali, né? Do síndico do prédio. Às vezes, no salão de festas, ele não vai adquirir um pacote com manutenção semestral. Por quê? Porque isso às vezes fica custoso para o condomínio pagar, né? Tem condomínio que adquire, mas tem condomínio que prefere, não, deixa eu... fazer esporte, né? Deixa eu, exatamente, fazer mais localizado ali e assim que precisar faz de novo. Agora, se a gente pega, por exemplo, o que o Leandro estava falando, de uma gestante, né, de alguém com filhos pequenos em casa, certamente eles já vão se preocupar com a saúde dessa criança. Então é muito mais fácil oferecer um pacote ali de manutenção mensal, trimestral, semanal ou anual, enfim, né? Então, sabendo já desse contexto, eu consigo ofertar para este cliente algo que seja mais personalizado para a rotina dele. Então, quando, por exemplo, uma estratégia de persuasão, eu jogo para o cliente uma informação que ele até sabe um pouquinho, mas ele desconhece a maioria dela. Por exemplo, Leandro, você falou da questão do ácaro, né? Junto no desenvolvimento ali da criança, que o pulmão é o último órgão a ser desenvolvido, né? Eu aposto que a maioria das pessoas não tem essa informação. É isso aí. Ou desconhece. Agora, se eu jogo uma informação dessa para o meu cliente de uma maneira estratégica, que é uma informação super importante, sim, com certeza, né? E eu falo que para que mantenha a saúde do filho dela, o ideal é fazer uma desacarização uma vez por mês, eu aumentei muito as possibilidades de fechar um pacote mensal. Então, eu coloquei uma informação que ela até então desconhecia e eu fiz uma oferta de acordo com a realidade dessa cliente, entende? Então fica muito mais fácil de eu fechar um pacote, por quê? Porque o cliente entendeu a necessidade, entendeu que ali realmente ele vai ter um benefício, diferente de eu simplesmente pegar, você faz aqui uma vez por mês. O cara não vai entender. Como identifica essa frequência de refazer entre aspas, né? De retornar ao ambiente e processar novamente o trabalho? Pois é, aí é uma questão mais técnica, né? Leandro, o que seria o ideal? Porque hoje o que acontece? A desacarização, como o Maba expôs, é mensalmente. Isso indicado pelos médicos, tá? Ok. Principalmente, porque ainda mais quando a criança, primeiro, momento da gestação, desde o início dela, porque a mãe tá ali respirando, tudo que ela tá respirando tá indo ali pro feto, pro bebê também, e após também. Outro ponto, esse dia uma pessoa me perguntou, eu falei assim, Leandro, mas por que a criança
ela acaba tendo mais crises alérgicas do que às vezes o adulto. Porque chega uma idade, acabou, tá tudo certo, né? A pessoa fala, nunca tossi, espirrei. E a criança pequena tende a ter muito mais quadros alérgicos devido a um fator tão simples, os pelos do nariz, né? Eu sempre faço a pergunta, para que serve o pelo do nariz? Ele serve para filtrar. A criança, quando nasce, ela tem esses pelos? Não acaba tendo. Então ela acaba ingerindo de forma inteiriça toda aquela qualidade má do ar que está ali, o que ela está respirando internamente. Então hoje, quando a gente pega os médicos, que dermatologista, que é a doutora Ana Paula Mantuan, uma dermatologista muito referência no mercado, o doutor Irã, que é um grande otorrinologista do Albert Einstein e de outras redes, eles indicam mensalmente, porque é um procedimento que ele está levando para um ambiente mais saudável. Agora, já a limpeza e a higienização, que envolve a questão estética, ela pode ser prolongada ali de 4 a 6 meses, dependendo da sua frequência, a demanda, a região, o público, né? Que toda essa demanda. Mas a desacarização hoje, ela é um fator de cuidado do ar, principalmente do ar interno, e de onde a criança respira ali, onde ela passa a maior parte do tempo, né? Dormindo, né? Eu costumo dizer assim, algo bacana, as pessoas vendem o procedimento e sempre oferece aquela água suja no final, né? E as pessoas às vezes contratam um serviço porque ela está vendo a parte estética, tá sujo, manchou, ela executa, por falta de conhecimento também. Então, se hoje eu chegasse na sua casa, seu Enércio, e falasse assim, o seu colchão está limpo? Você fala, não, Leandro, está limpo, aparentemente aí está perfeito. Ela fala, ok, então eu vou te mostrar o grau de sujidade que tem no seu estofado. Aquilo que os seus olhos não vê, mas que o seu pulmão sente. É 30 segundos. Aí você fica besta, fala, não acredito que eu estou respirando isso. Sim, você está respirando isso. E ainda eu brinco mais, né? Então vamos fazer melhor. Se não tiver nada, eu te dou R$100 ainda. A gente fala muito, alguns alunos brincam, acabam. Tem um cashback se não sair. E o que nos impressiona muito, que às vezes as pessoas falam assim, né, babá, mas o meu colchão é novo, eu nem tirei ele do plástico ainda. Aí que o negócio é feio. Que pior, porque quando você tira e você vê, as pessoas confundem o cheiro daquela matéria-prima, né, de limpo, de novo, mas ela esquece aquilo que ela não consegue ver, mas que ela está respirando, o pulmão está sentindo, né? Exato, e hoje muitos médicos alergistas falam, ou a alergia te mata ou você morre com ela. Então, por quê? Dificilmente as pessoas têm cuidado da qualidade do ar. E isso tem sido um assunto em grande destaque nos últimos tempos, né? A qualidade do ar que você está respirando. Tem lugares que a gente chega em hotel ou o que seja, né? Que eu sempre costumo dizer, não adianta você chegar no ambiente, no hotel, numa área corporativa ou o que seja, ele cuidar da limpeza do carpete, da cadeira, e quando você abre o ar, o condicionado está mais sujo do que o carpete. Então, ali é um conjunto. Eu preciso cuidar tanto do ar que está fazendo essa filtragem, ar-condicionado, ambientes fechados, como do próprio estofado. Não, o carpete aqui é escuro porque não dá para ver a sujidade. Você pega um carpete aqui e você faz o procedimento, as pessoas ficam bestas. Eu falei, é isso que você está respirando. Aí, quando a água filtra, né? Porque o filtro é a própria água, eu costumo sempre falar para a pessoa, você beberia essa água? A pessoa olha assim, né? Não. Eu falo, mas se eu te der R$10.000? Ela fala assim, não, porque olha, mas se eu beber isso aí, eu vou morrer, eu vou pro hospital. Aí eu falo, não, você já respira isso todo dia, então não faria mal você beber. Então olha como as pessoas, aquilo quando elas verem, né, quando você mostra de uma maneira diferente, de um ângulo diferente, ela percebe que aquilo é importante. E hoje muitas empresas estão tendo embate no fechar, porque falta estratégia na venda, falta a base do conhecimento, o fundamento do que é toda a questão. Não é só falar para o cliente limpeza e higienização, é muito além do que isso. Então, se ela une o fundamento da base do conhecimento dela e ela faz a parte de vendas, isso é algo fundamental. Para complementar um pouquinho mais, né, a escola alcançou o selo do MEC, né? Hoje é o único curso do país reconhecido pelo MEC. E a gente sabe que ter toda esta base, isso envolve até a questão jurídica também, né? Nossas formações tem médicos, tem pessoas que estão presentes, referência, o Paulo Maba, que é um dos nossos instrutores ali da disciplina de venda, porque não faz sentido a pessoa ter toda a base, ter tudo aquilo maravilhoso e não conseguir olhar para a parte de como ela vai vender aquilo ali. Senão ela sai com o ouro na mão, mas ela não sabe que tem o ouro que ela pode explorar. Então, eu costumo dizer que é um conjunto. Ela tem que entender como opera, tem que entender como vende, tem que entender a parte jurídica, tem que entender da saúde, tem que entender de
todos os âmbitos ali do tecido, principalmente. Hoje tem profissionais que não conhecem de tecido. Ele vai limpar o estofado, a questão que geralmente ele sabe o produto que tira a mancha, mas não sabe o tecido que ele está tirando. Aonde deveria ser inverso. Ele tem que entender o que ele tá, o tecido que ele está lidando. Porque quando você começa a entender sobre o tecido, a fibra, o que pode, o que não pode, nasce outro fator. Às vezes você está com uma tapeçaria antiga na mão, uma tapeçaria nobre, e você não sabe. E às vezes você poderia agregar muito mais valor sobre aquilo ali no seu serviço, rentabilizar, né, como olhar de negócio, e às vezes não, ele acaba generalizando. Meu serviço é a partir de 180. Não, ok, não tem problema, mas você está entendendo? Se você está conseguindo explorar isso, mas na minha região é tão difícil. Aí eu falo, onde você está? O cara fala assim, eu estou em São Paulo. Eu falo, pô, mas tem profissionais que estão em Olambra, né? Olambra 2, 18 mil habitantes, o cara fatura muito bem. Por quê? Ele tem fundamento, ele tem estratégia, ele tem script, ele tem uma equipe empenhada, né? Quem acompanha o Maba até pelas redes sociais vê o quanto a equipe é empenhada, como ele deixa isso claro, precisa ter essa união para que se obtenha o melhor sucesso. Né? E esses são os desafios comuns, Paulo, para transformar esses profissionais capacitados em um profissional que gera negócio, não? Eu entendo que exatamente nessa proporção que o Leandro falou, né? A parte técnica, ela é um embasamento. Sem isso, fica difícil você oferecer algo de qualidade, né? Então, quando você tem todo esse embasamento e você vai para o lado estratégico de vendas, aí realmente você tem uma empresa, você realmente tem um negócio, né? E eu vejo que hoje o grande desafio do mercado é isso. A pessoa, ela entra no mercado, muitas vezes, até com alguns treinamentos um pouco, vamos dizer assim, rasos e com muitas promessas que não são verdadeiras. Do tipo, você vai entrar no mercado e você compra uma extratora, tem um custo inicial, vai lá, 5, 10 mil reais, e você vai faturar 15 mil por mês. Né? Para quem é leigo e olha de fora, pensa que isso é algo maravilhoso. Só que quando a gente está no mercado, a gente já está há tempo no mercado, sabe que não é bem assim que funciona na prática, né? Então você tem que ter um embasamento técnico, você tem que entregar algo de muita qualidade. E você tem que ter um posicionamento, você tem que ter processo de vendas, você tem que, fazer o negócio crescer de uma forma sustentável. Então, um dos grandes desafios que eu vejo hoje no mercado é isso. Tem muita gente que às vezes tem processo técnico, mas não consegue deslanchar porque não desenvolveu a parte de vendas. E às vezes tem muito bem a parte de vendas já, o cara, né, sabe ter uma lábia ali, consegue até se desenvolver bem ali, mas você vai ver o processo técnico dele, é terrível. É aquela pessoa que vai lá, como o Leandro comentou no início, higieniza o estofado com um detergente, com sabão em pó, né? Então, quando a gente junta as duas coisas, que é uma entrega de excelência com o processo de vendas, como eu falei antes, aí sim eu entendo que é uma empresa que está no mercado, né, para fazer bonito e fazer acontecer. Porque esse mercado, ele é algo, né, quem está tempo no mercado sabe que é algo extraordinário. Tem ideia de volume, né? de volume desse mercado, Paulo? Em sentido de? Em volume de dinheiro. Olha, eu sei que ele, na pandemia ali, eu vi algumas projeções, de cabeça não lembro, né? Mas eu sei que girou muito dinheiro, principalmente depois da pandemia, né? E falando especificamente do que eu vejo, né, das coisas que eu acompanho, é um mercado onde você consegue sim galgar altos faturamentos, ter uma margem de lucro muito boa, né? Só que para isso acontecer, você tem que ter sustentabilidade, né? Não adianta você faturar muito bem agora e no ano seguinte você tá quebrando. Né? Então o importante é ter sustentabilidade. E eu entendo que sustentabilidade é feito com calma, entende? Com processos bem elaborados e com técnicos bem elaborados e com processos de vendas também que são bem elaborados. Tá? Legal. E hoje a gente tem uma noção, só o mercado de desacarização já movimentou no último ano 9 milhões de reais dentro do segmento. Hoje são 13 mil empresas do setor de higienização no Brasil. Então, são 13 mil empresas, a gente vê que é um mercado expressivo, com crescimento aí com certeza, já deve ter esse faturamento de bilhões aí, sim, com certeza, que é uma necessidade comum, todo mundo tem sofá, todo mundo tem cadeira, todo mundo tem colchão, e muitas das vezes esse profissional, como o Maba diz, complementando também, ele não sai daquele ciclo de faturamento, porque a partir do momento que ele aprende a ter fundamento técnico, ele tem a parte de venda, ele começa a perceber que o posicionamento dele vai se tornar diferente, estratégico. Ele se torna um gestor. Ele começa a entender que ele precisa criar equipe,
criar a equipe de venda, criar uma operação, fazer uma logística, ele começa a entender que o lugar dele hoje é totalmente diferente. Hoje o empreendedor, quando começa nesse mercado, podemos dizer que dessas 3 mil empresas aí, podemos dizer que 60% aproximadamente, o cara ele põe na moto, ele é o cara que limpa, é o cara que paga, é o cara que vende, é o cara que ele é o faz tudo, né? Ele não entendeu que ele precisa ter um braço, né? Porque às vezes no começo você começa dessa forma. Quem nunca começou a empreender dessa forma? Eu comecei assim. Às vezes a gente acompanha nas redes sociais aí, a demanda tá alta, mas vai lá e fala, pessoal, hoje eu tô na operação, hoje eu tô atendendo. Então, isso é importante, mas não quer dizer que aquele posicionamento ele tem que permanecer no decorrer da empresa, senão a empresa não consegue deslanchar, não consegue crescer e alcançar as novas oportunidades. E também o nosso papel como empreendedores aí é de gerar oportunidades de emprego para dentro do setor também. Só complementando, Leandro, a gente já ouviu falar aí de alguns acidentes após a aplicação de impermeabilizantes e tal. Quais são os cuidados aí que tanto a pessoa que contrata como o profissional que está atuando, né, diretamente com esse tipo de produto? Olha, hoje quando nós falamos sobre a questão da impermeabilização, né, por questões de explodir, né, hoje existem vários produtos, né, seja ele inflamável, produtos não inflamáveis e produtos à base de água, né? Assim como o Maba, que é um grande especialista, um nicho da empresa dele até Imper, né? Porque presta o serviço, mas com toda a segurança e todo o cuidado. Só que o grande problema hoje, a gente volta de novo, isso é até repetitivo, é o conhecimento. Porque muitas das vezes essa pessoa, ela vai começar seu negócio, só que a primeira coisa dela, ela vai procurar solução. Então ela vai lá aqui nas redes sociais, procura, assiste um vídeo de 5 minutos, entra numa loja para poder consumir. Quando ela entra para poder consumir, existem 2 questões. A loja precisa vender isso aqui. O vendedor precisa bater meta. Então, ele não fala para o cara o que isso aqui pode acontecer. Ele não fala para o cara assim, olha, calma aí, antes de você consumir qualquer tipo de produto, busca conhecimento para você entender o que você está fazendo. Só que acontece, o mercado vende o falso fácil, né? É só comprar e você aplicar. Aí o cara leva aqui, né, um produto inflamável, não, é só você desligar o disjuntor, cara, tá tudo certo, desliga o disjuntor, abre bem a janela e aplica o produto e assim vai embora. Só que ele esquece que a própria carga estática do nosso corpo pode ocasionar uma explosão, como a gente já viu acontecer, crianças morrer, pessoas tendo a pele queimada, e isso acaba sendo ruim para dentro do mercado, porque os bons profissionais, aqueles que investem, aqueles que buscam conhecimento, eu falo que eles acabam sendo penalizados, porque uma explosão dessa, quando acontece, todas as vezes que acontece, no centro de São Paulo, ocorreu uma aqui também recentemente, automaticamente os clientes se tornam inseguros, os clientes, você precisa, né, refazer script para poder mostrar para o cliente que você é uma empresa que você buscou qualificação, buscou conhecimento, buscou tudo aquilo que precisava para poder prestar o serviço. E hoje as pessoas, elas têm muito dentro do nosso mercado, que é assim, não, eu quero investir, mas eu não quero colocar a verba no negócio. E elas buscam conhecimento, quando a gente fala, né, raso, dentro do mercado, coisas muito, muito objetivas, que acabam não dando a base que ela precisa. Não que seja errado, desde que você tenha fundamento, né? Assim é como qualquer formação. A mesma coisa eu falar que eu quero me tornar médico e falar que eu não quero pagar para me tornar médico. Alguém está pagando essa conta. Então eu preciso ter um fundamento. Agora vai ter uma especialização, um workshop, aí tudo bem, você está indo só para afinar o teu conhecimento, refinar o teu conhecimento. Mas esses profissionais, esse mercado, precisa entender, eu preciso investir, precisa sair de uma posição de turista para se tornar um estudante daquilo que faz. Porque eu acredito que não é só a nossa área, mas muitas áreas hoje, qualquer área no mercado, que tem muitas pessoas que só estão como turista, ela só está passando. E eu falo que quem sofre é quem está ficando. É a empresa do MAB, empresa de outros profissionais que dedicam a sua vida, como nós vamos dedicar para fazer acontecer, acabam ficando sendo lesados, porque as pessoas passam ali, deu problema, ela sai do mercado e fica o problema aqui para poder resolver. E aí é conscientizar o mercado novamente, é começar todo o trabalho para entender o que está sendo feito, para entender o que está sendo colocado. Igual teve o último caso, uma cachorra Oli, né, que a gente fala tanto da questão da impermeabilização, mas existe um fator muito maior, né? O pessoal costuma fazer o procedimento de limpeza e não fazer enxágue, porque ele aprende no mercado que ele jogou o produto, só vem com a extratora puxando
e tá tudo ótimo, porque o produto, peróxido de hidrogênio, precisa agir lá. Mas sabe como o peróxido de hidrogênio faz uma pele? Né? Com certeza você tem uma noção química, você sabe, se às vezes na mão, sem querer, você pega numa tampa, já queima tudinho, e foi o que aconteceu com o caso da cachorra Oli, que foi algo que gerou uma comoção imensa. A gente reuniu médicos, médico humano, médico veterinário, advogado, empresa dentro do setor químico, para poder mostrar, olha o perigo numa empresa executar um serviço, deixou molhado com resíduo químico, a criança, o cachorro, né? Foi para cima aqui do estofado, deitou e sofreu queimaduras que vão ser irreparáveis. Então, muitas das vezes, não é só a questão da impermeabilização, que é a explosão, mas no momento da higienização. Porque se eu tenho um produto ali, que eu sei a porcentagem que ele tem, eu tenho que estar preparado para saber que eu preciso enxaguar, tenho que saber como eu vou neutralizar aquele produto, para que eu não deixe o resíduo, eu tenho que secar primeiro, né? Para você não afetar as estruturas. Uma das minhas formações é a tapeçaria. Sim. Então é força da gravidade, você está ali, você desce. Às vezes poucos profissionais sabem que dentro de um estofado existe papelão. Aí limpa, higieniza, o cliente liga, mas está cheirando cachorro molhado. Lógico, você acabou com o papelão. Fala, como você vai tirar um papelão e conseguir, eu posso dizer, deixar o sofá novo com papelão? Não tem como, você perdeu. Então é uma baita responsabilidade. Paulo, você também comenta um pouquinho nos seus treinamentos aí sobre a ancoragem de preço, né? Sim. Isso aí. O que significa isso, Paulo? Vamos lá. Ancoragem de preço é uma técnica de vendas, né? Certamente todo mundo já ouviu falar dessa técnica, ou se não ouviu falar, já foi induzido, né, a presenciar essa técnica. É uma técnica muito simples, eu particularmente gosto bastante de utilizar, porque é uma técnica onde principalmente você evita que o cliente fique te pedindo desconto. Porque sempre vai ter aquele cliente, né? Mas me dá mais um desconto? Dá um desconto à vista? E isso e aquilo. E o cliente começa nessa abordagem. Claro que dentro de um processo de vendas bem estruturado, você no próprio processo já vai fazendo o quê? Fazer o cliente entender que aquilo realmente custa mais caro, porque tem muito mais qualidade. E é exatamente aquilo que ele está buscando. Então, no processo, a gente já consegue fazer isso, né? Só que, já sabendo do comportamento de alguns consumidores, a gente utiliza a técnica da ancoragem. O que é isso? Por exemplo, o serviço custa R$1.000. R$1.000 é o preço final do serviço, ok? Só que eu falo para o cliente o seguinte: olha, esse serviço ele custa 1.200. Só que para você esse que é algum motivo especial que eu vou dar para ele. Você que já é nosso cliente, você que entrou agora nessa semana específica com bônus especiais, você que veio da indicação do fulano de tal, você que veio de uma indicação de uma loja, você que veio da indicação do Leandro Senna, enfim, eu dou um motivo para dar uma bonificação especial para esse cliente. Então eu falo para ele o seguinte: olha, então o preço de tabela aqui é R$1.200 e o valor final vai ficar em R$1.000 por causa deste motivo. É bem simples, isso é ancorar o preço. Eu ancorei em 1.200 e eu falei que custa R$1.000, ok? É uma técnica extremamente antiga, né? Às vezes você pode perguntar assim, mas isso funciona? Funciona. Funciona porque é algo que é inconsciente. O nosso cliente ele não vai saber se aquilo realmente é verdade ou não é, né? Só que qual que é o detalhe? Um detalhe super importante. Não dá para cair no conto de Black Friday, que é o quê? Que é ser uma técnica enganosa, entende? Ou seja, o cliente sabe que custa 1.000, aí ele fala que custa R$2.000 e ele colocou os mesmos 1.000. Isso é o problema da ancoragem. É o que eu falei antes. As técnicas persuasivas, elas podem ir para o lado mal ou para o lado bom, né? Cabe a nós utilizar para o lado bom. Né? É que nem, por exemplo, programação neurolinguística, técnicas de coaching. A gente tem acesso à mente do consumidor e ali a gente consegue utilizar para o bem ou para o mal, né? É que nem uma arma de fogo. Eu posso usar para minha legítima defesa, como eu posso utilizar para matar um inocente. Então, não é a arma em si que é o problema. É a mesma coisa da técnica. Não é a técnica em si que é o problema. É a forma como eu vou utilizar a técnica, né? E outra coisa, a ancoragem ela precisa ser uma técnica utilizada de forma verdadeira.
Por exemplo, você que veio de indicação do Leandro, nos próximos 7 dias, você vai ter essa bonificação. Fato real, né? Fato real. Passou os 7 dias, não tem mais. Entendeu? Por quê? Porque ali é uma outra estratégia. Eu estou criando uma janela de oportunidade. Entende? Para fazer o cliente adquirir naquele momento. Se o tempo dele de decisão for maior, não tem problema. Eu respeito o tempo de decisão. Só que aquela condição especial, ela só dura durante 7 dias. Entende? Então é assim que a gente utiliza. Bom, pessoal, o pessoal já está avisando aqui que nós estamos em cima da hora, mas, Leandro, antes das suas considerações finais, me fala um pouquinho sobre os seus 2 livros, bem rapidamente. Olha, o livro Oportunidades no Mercado de Limpeza e Higienização, onde reuniu a história de grandes empreendedores dentro do nosso mercado, como tudo isso começou, mostrando que esse mercado é um mercado em grande crescimento, desde 2009 vem crescendo. E o livro Oportunidades Brilhantes em Momentos Difíceis reuniu grandes autoridades do nosso mercado, podendo mostrar como todos os nichos dentro do setor da limpeza teve oportunidades diante de momentos difíceis, né? Afinal dos problemas difíceis, foi necessário ter que olhar para as oportunidades brilhantes. Então isso acabou exigindo aí. E vem mais livros por aí também. Teve o Certo Não É Fácil, que eu lancei também. Então é um livro que é voltado ao profissional de limpeza e higienização de estofados. E vem mais um aí com grandes profissionais aí da área da saúde, sempre somando para o nosso mercado. Legal. Paulo, em nome da Abralimp e do Ricardo, nosso presidente, queria suas considerações finais e agradecer a presença aí de você, né, de estar aqui com a gente. Muito legal, um papo que passou muito rápido, né? Passou voando dessa vez. Rápido. Tudo bem, Ernesto. Obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazer, uma honra estar com vocês aqui para poder levar informação, conhecimento, levar estratégia para o segmento de higienização de estofados. E contem sempre com a gente. Uma coisa que eu falo sempre para o Leandro é o seguinte: Leandro, o que precisar de mim para fazer o mercado evoluir, conta comigo, conta com a gente, porque esse é o nosso propósito, fazer com que o mercado evolua, cresça através do conhecimento. Com certeza. Então, de forma certa, né? De forma sempre certa, é uma honra exatamente. estar do lado, porque a gente fala que o mercado está atingindo um outro patamar, a régua está subindo. E quem está acompanhando está evoluindo. E está se dando muito bem. Com certeza. Muito legal. Isso aí, obrigado. Leandro, também as suas considerações finais, em nome também da Abralimp, do Ricardo, Olha, presidente. agradecer a todos vocês, time da Abralimp, né, por esse projeto maravilhoso que tem conectado aí bastante informação para vários ouvintes. A Almaba aí sempre está presente aí, é um cara também fenomenal dentro do nosso mercado, é uma junção muito boa para o nosso setor. É difícil às vezes se unir, né? Parte técnica e venda, e ter um alinhamento tão bacana assim, a gente perceber que... Mas aí é o caminho do sucesso. Com certeza. E a gente percebe isso fruto dos nossos alunos, né? Ver alunos que conseguem unir esse blend e conseguir ter esse excelente resultado no mercado. Imensamente agradecido aí. Legal. Pessoal, estamos encerrando mais um IGCast, o podcast da Abralimp, Papo de Limpeza. Agradeço a presença do Leandro Sena, do Paulo Mava. Foi muito bom o bate-papo. Espero que a gente tenha a oportunidade de ter mais alguns com vocês, porque assunto aqui é que não falta. Pessoal, obrigado. Até a próxima.